querido. Obrigado por participar. Pode voltar. Só as crianças ficando aqui para a gente já orar e agradecer pelas vidas delas, abençoando a salinha, não é? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Os meninos estão ficando difícil carregar no braço, né? Estou vendo as mães aqui. Glória a Deus. Pai querido, nós te louvamos. Senhor Deus, pela preciosidade, pela herança abençoada que o Senhor tem dado para essas famílias. Obrigado, Jesus, pela tua mão que cobre de dia e de noite, em todo o tempo está estendido para abençoar. Que haja paz, que haja saúde, que haja o amor de Deus, que o Senhor nos livre de todo o mal, meu Pai, e que esta semente da tua palavra germine fortemente nos seus corações, em nome de Jesus. Deus abençoe, amém? Já quero lembrar que no próximo domingo, é o domingo das eleições, e nós vamos fazer o culto aqui na igreja pela manhã, amém? Eu procurei conversar com a maioria dos irmãos aí, senti que os irmãos receberam bem a sugestão, então quero animar você. Nós vamos fazer no próximo domingo. Pode abrir a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Nós vamos ter então, domingo que vem, entre 9 da manhã e 10h30 da manhã será o nosso culto, tá? Vamos encerrar 10h30 para todos poderem votar, ir para casa e ficarem tranquilos. Eu quero lembrar já também que sábado que vem nós vamos ter uma arena especial aqui, tá? E vai ser uma noite de massas, tá? Para a gente ter uma coisa gostosa para comer. Não é massas não, aqui tu está dizendo que não é uma noite de massas não, é uma noite de massa, mas é de comer, né? Vamos dizer que importa, não é verdade? Então você está convidado, toda a igreja está convidada uma noite especial. Vamos ter uma arena especial aqui sábado que vem, a partir das 19h30. Venha participar conosco. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 4, vamos para a palavra do Senhor, a partir do verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu-o e encontrou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Eu vou continuar, mas até aqui, olha que coisa linda que nós estamos aprendendo da vida de Jesus, do testemunho do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele entrou na sinagoga, que era um lugar de culto para os judeus, e a Bíblia diz que ele fez isso como era o seu costume, ou seja, habitualmente ele fazia isso. E é importante que nós tenhamos esse hábito. Nós estamos aqui hoje por este hábito. Nós temos o hábito de ir na casa de Deus, cultuar o Senhor de uma maneira especial com os nossos irmãos, não é verdade? Adorar, ouvir a palavra. E uma coisa maravilhosa que eu vejo aqui, que foi dado para ele abriu o livro e ele leu uma passagem, né? Depois do versículo 19 e 20, concluindo: e proclamar o ano da graça do Senhor, 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. 21. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Sabe o que eu vejo de maravilhoso aqui? Alguém dá um microfone no outro. Amém?
Amém? Acho que isso vai ficar mais seguro. O que eu acho fantástico aqui, lendo essa palavra, é que Jesus viu nas Escrituras um lugar que falava sobre Ele. E é isso, queridos, que o hábito da comunhão com o Senhor proporciona para nós. Se você tem o hábito de ler a palavra, você será uma pessoa que, ao ler a palavra, vai encontrar passagens, momentos em que você vai sentir o Espírito Santo dizendo para você: isso aqui é para você, isso aqui é a teu respeito, isso aqui eu estou falando para a sua vida. Amém, queridos? Porque imagina, eu vejo às vezes pessoas que não são das igrejas fazendo reportagens sobre um culto e tal, e eles ouvem os cristãos falando uma linguagem que é muito estranha, pensando a pessoa fala: esses caras estão loucos, esse povo está louco, eles falam de Deus assim, que Deus falou com eles e tal. Imagina só, você falando para um incrédulo que Deus falou com você. Você já se colocou no lugar dele? O cara fala: que isso? Que Deus falou com você? Você deve estar doente, porque é tão assim, fora de cabimento para uma pessoa que não concebe essa dimensão. Mas para nós isso é habitual. Quem pode dizer amém? E nós precisamos muito disso, porque é isso que faz a diferença nas nossas vidas. Nós temos uma palavra fresquinha, a voz de Deus fresca, que você ouve e que ministra na sua alma. Caso contrário, nós nos sentimos secos. Caso contrário, nós nos sentimos vazios. Caso contrário, a nossa vida não tem propósito, não tem sentido. E Jesus, Ele vai, Ele pega o livro, Ele lê e fala para as pessoas: isso aqui é comigo, isso aqui é a meu respeito. Hoje está se cumprindo essa palavra diante de vocês. E querido, em nome de Jesus, você vai ser uma promessa de Deus cumprida aos olhos de todas as pessoas, dos que creem no Senhor e daqueles que não creem em Deus. Quem pode dizer amém? Você, tendo essa comunhão, andando na presença de Deus, pela graça, pela misericórdia, pela bondade do Senhor, será uma pessoa que vai poder dizer isso: olha, eu sou um cumprimento de uma promessa de Deus. A minha vida é o cumprimento de uma promessa de Deus. Amém, querido? Isso é muito bom, isso é maravilhoso, você ter essa sensação. Caso contrário, nós estaríamos encenando uma farsa, nós estaríamos pintando um cenário totalmente inexistente, que não teria o menor significado. Mas eu quero continuar. Jesus então disse isso, e a palavra diz o seguinte, aqui a partir do versículo 24, prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando fome em toda a terra, e a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Sabe, queridos, eu quero te falar uma coisa. Você vai ser a pessoa a quem Deus vai enviar alguém, um anjo de Deus, uma promessa de Deus, a bênção de Deus na sua vida. Quem pode dizer amém? Deus te chamou para isso. Você é escolhido por Deus por isso. Naqueles dias, o que Jesus estava falando? Porque quando Ele falou, Ele contou tudo que Ele contou: eu vim para libertar os cativos, o Senhor me ungiu para pregar boas novas, o Senhor me ungiu para abrir a vista aos cegos. Aquilo que Ele foi ungido, Ele não foi ungido para si, Ele foi ungido para os outros. Ele foi ungido, a unção que Jesus recebeu foi para beneficiar a minha e a sua vida. Já pensou nisso?
unção que Jesus recebeu, por isso que é bom estar perto dele, porque ele recebe a unção, e a unção que ele recebeu vem para a sua vida. Quem pode dizer amém? Ele liberta os cativos, ele abre os olhos dos cegos, ele faz a obra na vida daquelas pessoas que são necessitadas. E é interessante que o público a quem ele se referiu era exatamente esse, os necessitados. Porque quando você lê a sequência, eu não li todos os versículos, ele fala justamente isso: o Senhor me ungiu para os cativos, para os cegos, para os algemados, para os oprimidos, que ele em outros momentos chamou de os necessitados. E por que que, e aí ele usa meio que como se fosse uma parábola, mas é um resgate de uma história que aconteceu lá atrás, falando: olha, havia muitas viúvas, e as viúvas são, na Bíblia, um dos maiores exemplos de necessitados. Toda a vida tem dois casos principalmente: órfãos e viúvas na Bíblia, especialmente no Velho Testamento, e isso foi transferido para o Novo. São duas classes de pessoas que representavam todos os demais necessitados. E Jesus disse: olha, nos dias de Elias havia muitos necessitados, mas o Senhor não foi a nenhuma delas, nenhum deles, senão a uma mulher estrangeira. E quando Jesus falou que Elias tinha sido enviado para os estrangeiros, os judeus, que são assim muito bairristas, eles se acham, tem um orgulho, até pelo fato de ser o povo do Senhor, eles desenvolveram uma certa soberba em alguns momentos, e que Deus repreendia eles por causa disso. E aqui ele dá um leve toque, uma luva de pelica, falando com os da sinagoga, que se achavam sábios, que se achavam entendidos, muito superiores, muito bons, escolhidos. Fala: olha, em Israel, quer dizer, no meio do povo de vocês, tinha muitas pessoas necessitadas, mas Deus não enviou o profeta para nenhum de vocês. Foi lá em Sarepta, em Sidom, outro território, outro país, outro povo, estrangeiro. Mas isso era um paradigma sendo quebrado. Mas como é que Elias deixa de cuidar do seu próprio povo para cuidar dos outros que não têm? Mas por que Jesus está tocando nesse assunto? Porque ele estava querendo mostrar o coração com o qual ele foi recebido. Porque o seu próprio povo o recebia com reservas, o recebia sem a devida honra, sem o devido reconhecimento. Veja comigo, Luciano, em Marcos capítulo 6, que fala dessa mesma passagem, dá alguns detalhes para você compreender melhor o cenário. Marcos 6, vamos ler a partir do verso 1 aqui rapidamente. Você vai ver a mesma situação. Jesus saiu dali, foi para a sua cidade, que era Nazaré, acompanhado dos discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, muitos ouviam e perguntavam: que sabedoria é essa? Tal, os 3. Que milagres são esses? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco todas as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. É engraçado, assim, curioso, porque Jesus, eles por um lado ficavam admirados da sabedoria de Jesus e dos milagres que eles ouviam que Jesus fazia. Mas ao mesmo momento eles olhavam: mas não pode ser verdade. Esse homem aí, a mãe dele ali, olha os irmãos dele ali, a gente conhece a família dele, a gente conhece a história dele, a gente sabe como é que ele é, não pode ser tudo isso. E diminuíam Jesus. E queridos, nós temos que tomar muito cuidado para não diminuirmos Jesus nas nossas vidas. Não permitirmos a nossa mentalidade, a cultura do nosso tempo faz isso.
A cultura do nosso século diminui Jesus. Mas ele não é tudo isso. Né? Tanto que Jesus, em um determinado momento, pergunta, fala, o que o povo diz a meu respeito? E os diziam, que o senhor é um profeta. Né? Nos nossos dias diriam, ele era um ser humano fantástico, né? um filósofo, um sábio. Mas todas essas palavras, mesmo que tenham uma conotação honrosa, humanamente falando, é diminuir, porque ele não é simplesmente um sábio, um filósofo, um ser humano fantástico, não, ele é o Filho de Deus. Amém, queridos? Ele é o Filho de Deus. É quando nós reconhecemos quem ele é que nós o glorificamos. Glorificar a Deus é reconhecer a grandeza que ele tem. É reconhecer a grandeza que ele tem. Quando nós nos ajoelhamos diante do Senhor, o ajoelhar é mandar uma mensagem para o céu, falando, Senhor, Tu és grande, eu sou pequenino, o Senhor é muito grande na minha vida. Amém, irmãos? Não é? E a Tua grandeza cobre a minha vida. Eu estou de joelho diante de Ti, porque eu sou pequeno e o Senhor é grande, e a Tua grandeza cobre o meu coração. Amém, queridos? Todos creem que a grandeza de Deus está cobrindo a sua vida, cobrindo as suas imperfeições, cobrindo as suas insuficiências, as suas limitações. A grandeza dele te cobre. Mas o povo de Nazaré, que era a cidade onde ele foi criado, o tratava com certas limitações. Ele não é tudo isso. E sabe, queridos, quando nós temos essa atitude, se nós permitirmos esse raciocínio, nós começamos a limitar o agir de Deus nas nossas vidas. Por isso que Jesus disse que Elias não foi enviado para Israel, foi enviado para um estrangeiro. Né? O correio teve que ir para mais longe. A bênção foi despachada para outro lugar. Porque a quem foi destinado não queria receber, não valorizava. E nós precisamos cultivar um coração que valoriza o Senhor, que valoriza a presença de Deus. Não é? Eu estava falando com vocês, o que é glorificar a Deus? É reconhecer quem Ele é, a grandeza que Ele tem. Não é? Mas é também ter um afeto tão grande, um respeito tão grande, e isso não obrigado, não forçado, mas é espontâneo, prazeroso do seu coração e da sua intimidade com Deus. Quem pode dizer amém? Desenvolva isso, queridos. Desenvolva isso. Sabe que o seu afeto, você já vê alguém falar de Deus assim com a boca cheia? Sabe? Parece que está transbordando aquela alegria, aquela satisfação de falar do seu Deus, da intimidade, da bondade, do amor, da misericórdia, da grandeza do Senhor. É assim que nós temos que ser, é assim que nós temos que permitir o Espírito Santo revelar Jesus para nós. Então ele não pôde ir, e ele depois ainda conta outro caso de Eliseu. Ele fala, olha, nos dias de Eliseu havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu não foi enviado a nenhum deles, senão ao Ciro Naamã, outro estrangeiro. E quando Jesus falava essas coisas, sabe o que eles ficavam? Irritados. O povo ficava irritado, porque eles sabiam, não é? Que de alguma maneira eles estavam depreciando Jesus, estavam diminuindo Jesus, desvalorizando Jesus. Não diminua Jesus, deixa ele ser grande na sua vida, não é? E dedique a ele o seu coração, deixe o seu afeto crescer por ele cada vez mais o seu coração, esse afeto, essa alegria, esse prazer de estar com ele, seja cada vez mais. Olha só, no livro de 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Abra sua Bíblia, 1 Pedro, capítulo 1, verso 6. Diz aqui:
Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína. Ou seja, a fé de vocês é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Então é para quando Jesus for revelado. Mas para nós termos essa fé maravilhosa, quando Jesus um dia for revelado na sua vinda, quando ele definitivamente se mostrar, ninguém vai adquirir uma fé naquele momento, não. Ali na hora, não vai ter venda para vender fé naquela hora, não. Lembra da parábola das virgens, das 10 virgens? A Bíblia diz que tinham 5 prudentes e 5 imprudentes, nécias. As nécias, elas só tinham azeite na sua lamparina. E a Bíblia diz que o noivo demorou, o azeite acabou. Quando elas viram, pediram até azeite emprestado. Não, senão não vai dar para nós nem para você. Elas saíram para comprar. Quando voltou, a porta estava fechada. Ou seja, juntando essas duas passagens, não vai ter fé na última hora, querido. A fé, ela é cultivada desde já. A fé que Deus te deu, ela precisa ser cultivada. O azeite tem que ser multiplicado, amém, queridos? Se deixar para a última hora não vai dar. Deixar só para a última hora não vai dar, né? Então ele fala aqui que nós até somos provados na nossa fé, mas isso é até bom, isso é até positivo. E ele compara com o ouro, porque quando o ouro, quanto mais refinado ele é, mais no fogo ele passa, mais puro ele fica. Amém, querido? Sua fé está sendo mais pura a cada dia? Está sendo purificada? Você está ficando firme? Não é verdade? Versículo 8 fala algo maravilhoso, continuando aí. Ele diz o seguinte, olha só: o qual, mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Então, as expressões um pouco aqui diferente do nosso português, né? Mas sabe, é uma explosão de alegria, uma satisfação que transborda. É assim que tem que ser. É assim que o Espírito Santo quer comunicar. E como que a gente desenvolve isso, queridos? Só se você fizer como Jesus fez. Ele entrou na sinagoga, não foi por acaso, não foi esporadicamente. A palavra diz que ele tinha o costume de fazer aquilo. Quem está entendendo o recado? Amém? Jesus tinha um costume. Ele entrou na sinagoga, né, como seu costume, como costumava fazer. É o seu costume de adorar a Deus que vai fazer transbordar essa alegria, que vai fazer transbordar essa fé, que vai fazer você poder dizer: Deus falou comigo. Vai poder fazer você abrir a palavra e ouvir o Espírito Santo tocando o seu coração, falando: essa promessa é para a tua vida, essa palavra eu separei para você. Agarra ela, toma posse dela, coloca ela no seu coração e vá à luta, vá às batalhas, e eu serei contigo, e eu te ajudarei, e eu te abençoarei, e você vai conquistar essa promessa, essa vitória na sua vida. Amém, queridos? Somente os que têm o hábito, somente os que têm o hábito vão poder fazer como Pedro fala aqui, ter uma alegria indizível. É uma explosão, é realmente algo grandioso no nosso coração. Vamos abrir aqui mais uma passagem
capítulo 12 de Romanos, verso 9. Romanos capítulo 12, verso 9. A palavra do Senhor nos diz aqui: o amor seja sem hipocrisia. O amor deve ser sincero, né? Sem hipocrisia, né? Nós temos que aprender a amar. Temos que aprender a amar. Às vezes você olha para o seu coração e fala: meu Deus, eu não estou satisfeito da maneira do amor de Deus no meu coração. Pai, me perdoa, me arrependo, me humilho. O meu amor está muito limitado, né? Com minha família, com as pessoas que eu me deparo, que o Senhor coloca no meu caminho. Ele fala: o amor seja sem hipocrisia, seja sincero. Ele diz: detestai o mal, odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Sabe, nós não podemos flertar com o mal, né? Se a gente se abre para o mal, para a maldade, para a injustiça, para o pecado, para a imoralidade, aquilo vai sufocando em nós a semente de Deus. Lembra da parábola do semeador? Que uma parte da semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram mais do que a boa semente e a sufocaram. Incrível, né? Como é que o espinho, como é que a erva daninha pode sufocar a palavra de Deus? Pois é, sufoca. Se você não limpa, se você não poda, se você não tira as impurezas, se você aceita tudo que vem, se você não seleciona, aquilo sufoca, aquilo abafa, rouba a vitalidade, o poder, a alegria que ela carrega, a paz, a fé, a esperança, o poder que ela carrega é perdido, é desperdiçado. Nós não podemos permitir isso. Então ele diz aqui, continuando o verso 10: amai-vos cordialmente. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio, né? Prefiram dar honra aos outros, sabe? O coração de um cristão é alguém que honra o outro. Honrar é dar a preferência, é considerar melhor, importante, especial. Nada de ficar pisando em ninguém, ofendendo alguém, desrespeitando, humilhando, rebaixando os outros. Nada disso. Isso não é do Espírito Santo. Verso 11. Ele diz mais: nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. O zelo é aquele cuidado com as coisas de Deus, aquela atenção, o lugar que Deus ocupa na sua vida, o lugar da presença de Deus na sua vida. Essa semana eu estava lembrando de Moisés, lá em Êxodo capítulo 33, que Deus tinha falado para ele: não, pode ir, Moisés, pode ir, eu já preparei até um anjo para ir com você. E Moisés percebeu que aquela palavra não estava assim muito certa. Falou: Senhor, o quê? Um anjo, o Senhor vai enviar um anjo, e o Senhor vai para onde? Não é mais ou menos assim, né? Parafraseando. Moisés falou para Deus: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos mande subir deste lugar. Sabe por quê? Porque Moisés era um homem que aprendeu a valorizar a presença de Deus. E ele sabia quando Deus estava presente e quando não. Sabe, você consegue perceber essa diferença? Ah, eu consigo perceber quando Deus está presente, quando Deus está se manifestando. Eu consigo perceber quando a graça de Deus está fluindo na minha vida e quando não. E Moisés se recusou a dar um passo sem a presença de Deus. Não é? Isso então mostrava que ele era zeloso. Amém? Cuidadoso. Ele não brincava com as coisas de Deus. Era algo, a presença de Deus tinha um lugar central na sua vida. Qual lugar que a presença de Deus tem na sua vida? Então sejam zelosos, sejam fervorosos no Espírito. Amém, querido?
Quantos fervorosos nós temos aqui? Diga amém. Aleluia. Quantos querem ser mais fervorosos ainda? Diga amém. O que é uma pessoa fervorosa? Vai lá na sua cozinha, visitar sua cozinha, suas batatas borbulhando lá, sua água do café. Aquilo ali está fervendo, seu feijão está lá cozinhando. Aquilo ali está fervendo. Está fervendo, está fervendo. Sabia que Deus quer que você esteja assim? Amém, meu irmão? Está fervendo, está fervendo. Não é aquela coisa fria, xoxa, de qualquer jeito, não. Cadê o fogo? Cadê a presença? Cadê o poder? Cadê a adoração? Cadê a glória de Deus? Amém, queridos? Cadê o coração para servir ao Senhor? Então sejais fervorosos e sirvam ao Senhor. Isso que é glorificar a Deus. Porque a pessoa dá um valor, atribui uma importância tão grande ao Senhor. Ele é fervoroso no Espírito e serve ao Senhor. Nós somos servos de Deus. Quem pode dizer amém? Você é um servo, uma serva do Senhor. Nós nascemos a servir no reino de Deus. É uma cultura. Jesus disse: quem quiser ser maior no reino de Deus, seja um que sirva. Nós temos que aprender a servir, ter a humildade de servir, a disposição de servir ao Senhor, a sua casa, servir o próximo, né? Ajudar, contribuir de alguma maneira. Verso 12, ele diz: alegrem-se na esperança. Oh, queridos, você sabe que o Senhor vai triunfar, né? O apóstolo Paulo diz assim: em breve ele esmagará a Satanás debaixo dos seus pés. Toda a igreja, todo cristão sabe que o diabo tem seus dias contados. Por mais que ele tente aprontar, seus dias estão contados, né? E Paulo diz: em breve Deus esmagará a Satanás debaixo dos seus pés, né? Então alegrem-se. A expectativa do cumprimento desse dia traz no nosso coração uma alegria e uma esperança, porque você sabe da grande vitória do Senhor que será manifesta. Amém? Glória a Deus. Alegrem-se, sejam pacientes na tribulação. Tem alguma tribulação? Como é que a gente se comporta na tribulação? Você preserva a fé, levanta o escudo da fé, mas seja paciente. Saiba viver aquele momento sem se desesperar, sem blasfemar, sem se rebelar contra Deus. Seja paciente e perseverem na oração. Você tem orado, meu irmão? Você tem sido uma pessoa que tem tempinho para orar, para falar com Deus, ou um tempão? Não sei, mas seja uma pessoa que ora. A oração faz parte da sua vida. Você levanta, tem um tempo com Deus, seu devocional, ou ao longo do dia, vários momentos, não é? Então, tudo isso, queridos, essa prática, esse hábito, vai levar você a encontrar o seu lugar no reino de Deus, vai levar você a descobrir o seu lugar na palavra, você vai descobrir o seu lugar nas promessas do Senhor, e Deus não vai ter que desviar a bênção que era para você para outro lugar. A bênção destinada para a sua vida vai bater na sua porta e vai entrar, e você vai receber em nome de Jesus. Você não vai ser como aquela situação que Jesus teve que explicar. Olha, Deus queria muito abençoar o seu povo, mas não tinha ninguém com coração para receber a bênção de Deus. Ele mandou lá para um estrangeiro, mandou para outro lugar, distante, longe, porque não tinha ninguém com coração para receber. Porque o povo da cidade dele era um povo que diminuía Deus, que diminuía Jesus, que desprezava, que não tinha coração para receber. E o coração se cultiva, querido, com essas atitudes que nós lemos aqui. Fala do zelo, né? Fala do coração que se alegra em Deus, né? Na esperança, aquele que é paciente, aquele que é fervoroso. Não é verdade? Todas essas coisas são frutos do Espírito Santo, próprio de quem tem o costume de fazer o que Jesus fez. Entrou na sinagoga como era o seu costume. Entrou no seu quarto de oração
como era o seu costume. Fez um jejum, assim, tal situação, como era o seu costume. Participou dos cultos, tal, como era o seu costume. Estudava a palavra de Deus, como era o seu costume. Amém, queridos? Esse hábito abre as portas e manda uma mensagem para o céu: eu te quero, Deus. O que o Senhor tem para mim eu vou receber. A minha herança eu tomo posse. A bênção que o Senhor destinou para mim, não vou perder para ninguém não. Vai ser minha, é minha. Amém, queridos? Eu não abro mão da bênção de Deus. O melhor de Deus para mim eu recebo em nome de Jesus, porque eu tenho o costume. Tá? Jesus entrou naquele lugar como era o seu costume, e a palavra de Deus se cumpriu na vida dele. Jesus disse: hoje se cumpriu a Escritura diante de vocês. Vai se cumprir a Escritura na sua vida. Quem pode dizer amém? Vai se cumprir a Escritura, as promessas de Deus na sua família, em todos os alvos que você tem colocado no altar. Vai se cumprir a Escritura. Quem pode dizer amém? Fique de pé, por favor, vamos orar juntos. Oh Deus, em nome de Jesus. Como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, como o Senhor nos ama. Oh Deus, ajuda-nos cada dia a dar o valor devido que o Senhor merece, a honra que o Senhor merece, o reconhecimento, o destaque. Livra-nos e ajuda-nos a investigar no nosso coração o espírito que tenta te diminuir, Senhor, te desprezar, o espírito que dá valor mais a outras coisas em primeiro lugar, antes de Deus, que por causa disso nos leva a ser roubados da unção, da bênção, das obras que Jesus tem para fazer nas nossas vidas. Fecha teus olhos agora, põe a mão no seu coração. Fala: Senhor, me prepara cada dia. Eu quero ter o costume, Senhor, o hábito da comunhão contigo, da oração, da sensibilidade ao Espírito Santo. Oh Senhor, tua palavra diz que se buscarmos o reino em primeiro lugar, as demais coisas serão acrescentadas. Mas Pai, perdoa-nos. Quantas vezes nós buscamos as outras coisas primeiro e o Senhor depois? Não nos deixa inverter a ordem, Senhor. Leva-nos a colocar-te em primeiro lugar em nossas vidas, para não perdermos as bênçãos que a nós estão destinadas. Ajuda-nos a desenvolver hábitos saudáveis, hábitos espirituais, hábitos de homens e mulheres que reconhecem que Tu és o mais importante, o principal. Levanta as suas mãos e fala: Tu és o único na minha vida, Senhor. Tu és o maior na minha vida. Tua grandeza, Pai, se derrama sobre mim. Oh Deus, faz de nós o Teu povo, em quem se cumpre as Tuas palavras. Oh Deus, oh Deus. O Senhor foi atrás daquela viúva, o Senhor foi atrás daquele leproso, o Senhor foi atrás do necessitado que estava com o coração aberto para Te receber. Os nossos corações estejam abertos, Senhor, que possamos receber todas as bênçãos que o Senhor tem para nós. Vamos cantar desde o início essa canção, adorando e buscando a intimidade do Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim.
selar a unção que Ele está derramando esta noite. A unção que você está precisando. O revestimento que estava faltando para você enfrentar alguma área da sua vida e prevalecer. Oh, que maravilhoso é você estar ao lado de Jesus. Ele disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e Ele me ungiu. E o Jesus que foi ungido derrama sobre você da unção que Ele mesmo recebeu. E te capacita, e te fortalece, e te concede graça para que você possa caminhar, avançar, romper, vencer, receber os milagres de Deus e experimentar cada uma das suas promessas. Obrigado, Senhor, nós te louvamos de todo o coração. Bom é estar contigo, bom é cultivar o hábito de estar na tua presença. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir ao Senhor pela unção da aliança que Ele derrama na sua vida? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Quero convidar você a participar do momento dos dízimos, das ofertas. Se você deseja contribuir, levante a sua mão. Nós vamos levar um envelope para você. Você vai poder se preparar com o seu dízimo, a sua oferta, ou o seu parceiro de Deus, que estão em casa também. Se preferirem, pode usar esse que é o Pix da igreja, 2799-225-0270. 2799-225-0270. E nós vamos consagrar ao Senhor. Essa é uma das formas que nós temos para honrar ao Senhor e mostrar com uma ação concreta quão importante Ele é nas nossas vidas. Pai, é um prazer e um privilégio, Senhor, estar na Tua presença e receber a Tua unção. Pai, nós queremos derramar toda a nossa vida no Teu altar. Recebe agora, Senhor, todas as ofertas, dízimos que são compartilhados em amor, em gratidão, em fé. Recebe-os, ó Pai, e que isso seja transformado em algo tão abençoado, tão espiritual, tão vivo, tão significativo. Deus dos céus, que o Senhor abra as janelas e derrame bênção sobre os teus filhos de forma sobrenatural, de forma abundante, em nome de Jesus. Nós podemos dizer amém? Se você quer contribuir, é só levantar a sua mão, os irmãos vão recolher. E renovando o nosso convite para terça-feira, nós estaremos aqui na campanha, encerrando, né, a campanha do mês de outubro, terça-feira às 19h30. Sábado, nosso Arena com massa, tá? Arena jovem muito especial. Vem participar conosco, traga um convidado, vai ser uma noite muito agradável. Domingo, nosso culto é às 9 da manhã. Quem quiser chegar um pouquinho antes das 9, chegar às 8 horas, 8h15, tá? 8h30, se for o caso, nós vamos tomar um cafezinho juntos, aproveitar que, né? Às vezes vai sair de casa e cada um traz um pouquinho de café, um leitinho, um suco, um bolinho que você faz lá na sua casa, ou um pão. O que não puder, não tem problema, nós vamos ter e compartilhar tudo que tivermos aqui. 9 horas nós começamos o culto. Amém? Vai ser uma semana abençoada. E olha pelo Brasil essa semana de uma maneira especial, todos os dias. Peça a mão de Deus conduzir, dirigir, né? Em nome de Jesus, seja o que for, nosso Senhor reina, nosso Deus, Ele governa as nações. Amém? Vamos ficar em pé, orar, encerrando. Um abraço a todos os irmãos que estão nos acompanhando, nos seus lares, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Quem sabe você não se anima a vir domingo que vem no culto pela manhã, às 9 da manhã. Pai, te agradecemos pelo Senhor que se oferece a nós e nos doa a sua vida, o seu amor, Sua palavra, Seu Espírito. Obrigado, Senhor. Saímos daqui cheios do Espírito para vivermos uma semana debaixo da Tua bênção e debaixo da Tua proteção, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti, tua vida, tua casa, tua família, teu caminho, o Senhor faça resplandecer, brilhar, sorrir o seu rosto e te dê e te conceda a sua paz.
coração, no seu caminho, em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos. Estamos encerrados. Uma semana maravilhosa em nome de Jesus.